Este é um evento promovido pela OAB Rondônia em parceria com a ESA, a Comissão Especial de Direito Previdenciário, Mireles e Moura, Rivane Griel, Wellington Nunes, Advocacia Especializada, Caaro, Advocacia Beleza, Consultoria e Assessoria Jurídica, Marcos Roberto, Advogados Associados, Brenda Camilo Uchoa, Advocacia. Com a palavra, representando o nosso presidente Márcio Nogueira, a doutora Larissa Rodrigues. Eu vou levantar. Gente, peraí. Bom dia. Antes de falar em nome do meu presidente, que eu tenho o maior orgulho de fazer isso, eu queria parabenizar. De manhã, esse auditório cheio, para os advogados e advogadas buscando capacitação na advocacia previdenciária, é muito bonito de se ver. E eu queria registrar esses meus parabéns em nome de duas pessoas. Obrigada, agora vai. Isso. Eu queria registrar esses parabéns em nome de duas pessoas que admiro o trabalho na advocacia previdenciária. Não sei se vocês sabem, eu também atuo na advocacia previdenciária. Então, eu tenho uma paixão pela temática, então eu vou registrar esses parabéns e estendo todos os responsáveis, que eu sei que não é só a Cíntia, e tem toda uma equipe. Então, no nome da doutora Cíntia, que representa aqui nossa Comissão Estadual da Advocacia Previdenciária, e no nome da nossa conselheira federal, Julinda. Por que eu estendo esse cumprimento? Porque ela faz parte comigo, junto com a doutora Cíntia também, da Comissão Nacional de Direito Previdenciário e sei da tua atuação na área. Registro os parabéns e estendo para todos os responsáveis aqui pelo evento incrível e cheio, que isso que importa, né? Parabenizar também a ESA, que está sempre buscando a capacitação da advocacia rondoniense, que esse é o principal marco que o nosso presidente Márcio e toda a diretoria quer deixar. Não tomando mais o tempo de vocês, eu queria registrar a ausência dele porque ele está cumprindo uma agenda no interior, mas ele deixou aqui um abração caloroso, como ele fala, e os parabéns pelo todo o evento, tá? Vou estar acompanhando e aprendendo também, que a advocacia previdenciária a gente aprende um pouquinho todo dia, toda hora surge coisa nova, né? Então é isso. Muito obrigada e parabéns de novo pelo evento, viu, presidente Cíntia? Com a palavra, o doutor Edson Pontes, pela ESA. Bom, eu vou quebrar o protocolo da Larissa, da doutora Larissa, e vou falar sentado aqui. Pessoal, primeiramente, obrigado por estarem aqui na Casa da Advocacia. Como disse a Larissa, numa quarta-feira de manhã, falando sobre direito previdenciário. Isso mostra a potência da matéria. Eu acho que isso mostra o quão a matéria é buscada pela advocacia, pela prática. Parabenizo aqui a doutora Cíntia e a doutora Val pelo incansável trabalho, e eu acho que o simpósio, gente, é a cereja do bolo, porque o trabalho da doutora Cíntia, da doutora Val e de toda a Comissão de Direito Previdenciário do OAB Rondônia é muito grande. Eu sempre falo isso para elas. Assim, é algo exemplar dentro das comissões temáticas da OAB. Fico muito feliz, enquanto ESA, de poder estar agora como diretor-geral e trazer esse evento juntamente com a Comissão de Direito Previdenciário e tornar isso uma realidade. Muito obrigado, Cíntia, Val, pelo incansável esforço de vocês. Agradeço ao nosso presidente Márcio pela oportunidade de realizarmos isso na pessoa da doutora Larissa e cumprimento todos os advogados e advogadas na pessoa da doutora Julinda, que está aqui representando a nossa advocacia de Rondônia nacionalmente. Né? E agradeço a doutora Grace, que está aqui conosco, por vir aqui, né, como uma pessoa que representa muito dentro da área previdenciária o ensinamento desse tópico que ela vai trazer, e não só aqui, mas quem não sabe, a doutora Grace ela vai fazer aí um roadshow no nosso interior, com várias outras subseções também que vão ter essa mesma oportunidade que vocês terão aqui hoje. Pessoal, a OAB não é só a casa do advogado, a gente sempre fala isso, é a casa da cidadania, dos estudantes de direito, dos operadores do direito. Então, fico feliz por estarem aqui, fico feliz em podermos oportunizar enquanto ordem esse evento e que outros eventos virão com certeza. Muito obrigado. Agora, passar a palavra com certeza para a pessoa que está muito emocionada e alegre, né, pela concretização desse evento, a doutora Valdinéia,
coordenadora do evento. Aliviada. Ainda não, né, gente? Só no final do dia. Bom dia a todos. Primeiramente, em nome da Comissão Especial de Direito Previdenciário, eu gostaria de agradecer a todos vocês aqui presentes, em especial aos nossos palestrantes, que tiraram um tempinho na agenda deles, que são corrida, para estar aqui com a gente e, de pronto, atender o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Agradecer também ao doutor Márcio, presidente aqui na pessoa representando ele, a doutora Larissa, pelo apoio dado para a gente, sempre tem apoiado a gente. Agradecer ao doutor Edson, da ESA, que é o presidente da ESA, que também não tem medido esforços para ajudar a gente em todo o evento da comissão. Agradecer também o pessoal da CAARO, que não estão aqui, mas também tem ajudado a gente bastante. Os membros nossos da comissão, que trabalharam incansável na divulgação do evento. Nervosa. E agradecer a... Nervosa. Agradecer toda a diretoria da comissão também, doutor Hélice, doutora Cíntia, Marivone, a doutora Nicole, a doutora Rejane, que não está aqui também. Em nome dos membros, eu vou agradecer a doutora Milena, que também não está aqui, está em Manaus, aliás, em São Paulo. Não pôde estar aqui com a gente, mas ela ajudou muito a gente no evento, divulgando, fazendo matéria. Nossa, gratidão. Então, eu não vou agradecer aos nossos patrocinadores também, né, gente? Que ajudaram muito a gente. O escritório do Dr. Wellison, a doutora Regiane C. Gabriel, o Centro Acadêmico, o CANAT, né, que fala. A doutora Benda Camilo, a Advocacia Beleza, Marcos Roberto. E só. Então, gente, não vou tomar muito tempo de vocês. Desejo a todos um bom evento e aproveitem. Tirem o máximo que puderem dos nossos palestrantes e desejo um bom evento para todos. Obrigada. Apenas para reforçar, em razão da chegada do nosso palestrante Jailton, estão compondo a mesa, representando o nosso presidente Márcio Nogueira, secretária-geral adjunta da OAB, doutora Larissa Rodrigues. Doutora Larissa Rodrigues é uma mulher loira, de estatura média, está utilizando um vestido de cor clara. Está compondo também o doutor Edson Pontes, diretor-geral da ESA OAB. O senhor Edson Pontes é um homem de estatura média, está utilizando um terno de cor azul marinho. Está compondo também a doutora Cíntia Fontenelle, presidente da OAB. A doutora Cíntia Fontenelle é uma mulher de estatura média, loira. E também a doutora Valdineia Meirelles, coordenadora do evento. Tá bom? Com a palavra, doutora Cíntia Fontenelle, presidente da nossa Comissão Especial de Direito Previdenciário. Bom dia, bom dia. Bom, para mim ficou poucas coisas para falar. Aliás, todo mundo falou, né? Então, eu quero primeiramente agradecer a presença de todos, cumprimentar a mesa, em nome da doutora Larissa, doutor Edson, diretor-geral da ESA, que tem sido assim, um parceiro muito grande comigo. Eu sou muito grata. A comissão realmente tem feito muitos trabalhos e sempre só conseguimos realizar com a ajuda realmente da ESA, da diretoria, que eu tenho orgulho de falar o nome de cada um da minha diretoria, que é a secretária-geral, a doutora Nicole Malteso, a doutora Marivone, a doutora Valdineia, secretária-geral, adjunta, a doutora Regiane, que não está aqui no momento, o doutor Wellison Nunes, que é o nosso vice-presidente da Comissão Especial, que está aqui, muito parceiro nosso também, sempre foi membro, né, e hoje é o vice-presidente. Então, muito obrigada a todos. Doutora Val, eu sou eternamente grata pelo teu esforço total mesmo, foi muito grande, e esse evento deu muito trabalho, como todos os outros, mas sou muito grata, muito obrigada por todos nós, todo mundo envolvido aí. E é isso, eu devolvo a palavra para o nosso orador, que é o Dr. Wellison Nunes, secretário,
vice-presidente da comissão, meu parceiro. Agora com você. Vamos lá. Queria pedir para a doutora Nicole, doutora Marivone, ficar em pé também para a gente apresentar a todos vocês. Vocês são parceiras, pessoas que colaboraram muito com a participação desse evento também. Quero que fique também de pé a doutora Camila, a doutora Brenda Oxô. Doutora Brenda, não sei se ela está aqui, obrigada pela ajuda. Tivemos muitas ajudas aqui, a doutora Roxane, que foi nas faculdades falar sobre o simpósio. E tem muito mais gente por aí, doutor Wesley, que também ajuda bastante. Doutor Casimiro, que nos ajudou bastante também. Doutor Casimiro, nossa, foi na Uni, ele sempre está com a gente, ele é nosso parceiro mesmo. Enfim, queremos agradecer a todos vocês, a todos os membros da Comissão de Direito Previdenciário, a todos vocês que nos ajudaram, que divulgaram o evento, que levaram o evento para as demais pessoas, que transmitiram esse evento para os demais amigos e que colaboraram conosco para que a gente fizesse desse evento tudo que ele vai ser nesse dia de hoje, tá bom? Declaramos aberto, então, podemos encerrar a mesa, convidamos todos vocês para poder retornar aos seus lugares. Pode? Sim? Eu falei para a Cíntia que eu queria registrar como que está bonito. Aí eu vou convidá-las a ficar de pé e vou chamar a doutora Julinda, representando o nosso Conselho Federal, para ficar aqui em cima, para a gente fazer uma grande selfie. A diretoria também da comissão, por favor, fiquem de pé, vamos fazer uma selfie daqui para lá. Tá tão bonito, Edson, aqui do lado também. Doutora Isabela. Também. Doutora Grace, doutora Isabela, vem aqui, por favor. Deixa eu fazer daí. Nossa estrela. Doutor Jailton. Cheio, né? Então vamos lá, convidamos a doutora Cíntia para permanecer conosco. Convidamos para compor a mesa doutor Jailton Delogo de Jesus, doutora Grace Mandelli e doutora Isabelle Carvalho Milomem Silva Araújo. Doutor Jailton de Jesus, palmas para ele. Doutora Isabelle, doutora Grace Mandelli, palmas para elas. O nosso simpósio tem como tema o direito previdenciário e as diretrizes frente à nova realidade dos segurados do regime geral e regime próprio da Previdência Social. E com o tema Competência e Participação do Tribunal de Contas no Direito Previdenciário, Dr. Jailton Delogo de Jesus. Ele, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, formado pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, FADVALE, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Previdenciário pela Faculdade de Minas, advogado inscrito na OAB do Rio de Janeiro e Minas Gerais, com mais de 15 anos de atuação, assessor jurídico com serviços prestados pelas associações, fundações e ONGs, consultor em projetos de lei para pessoas com deficiência nos municípios dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rondônia, primeiro auditor de controle externo do Brasil, deficiente visual total, no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, apresentou programas de rádio em Minas Gerais e Rio de Janeiro, recentemente deu a sua contribuição no programa Aqui Você Sabe Seus Direitos, apresentando e sanando dúvidas de direito dos ouvintes de Rádio Cultura
FM 107,9, dando-nos a honra nesta manhã, com certeza contribuindo muito conosco. Desde já agradecemos a sua participação. Doutor Jair, tem a palavra. Apenas corrigindo, aqui consta conselheiro, ele é auditor do Tribunal de Contas, tá? Muito bom dia. Eu não estou ouvindo direito, não. Quero ver essa plateia animada. Bom dia! Maravilha, maravilha. Estou vendo aí que a OAB já está buscando se atualizar no tocante à acessibilidade, né? O mestre de cerimônia fez questão aí de descrever as pessoas que estavam aqui na mesa de forma bem detalhada. Muito obrigado, tá, por esse carinho, por essa deferência. Gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer penhoradamente a doutora Cíntia pelo convite. Eu confesso que eu fiquei muito surpreso com a deferência de ter sido convidado para vir aqui falar com vocês neste simpósio tão importante, que é o simpósio de direito previdenciário, onde vão passar muita gente que certamente, que sem dúvida nenhuma vão robustecer e muito o conhecimento de vocês na área do direito previdenciário. Minha gente, vão passar muitas feras por aqui. Mas apesar dessas dificuldades e apesar dessa grandeza, eu devo dizer a vocês que me sinto muito à vontade. Me sinto muito à vontade porque antes de vir para este estado, trabalhar no Tribunal de Contas, onde eu tive a felicidade de ser o primeiro auditor de controle externo do Brasil, deficiente visual total, eu trabalhei muito tempo como advogado em Minas e no Rio de Janeiro. E nesses dois estados, a OAB sempre me agasalhou e sempre me recebeu de braços abertos. E agora que continuo inscrito, tanto na OAB do Rio quanto de Minas, com a permissão de vocês, eu quero continuar me sentindo em casa. Minha gente, sem maiores delongas, o tema, a participação do Tribunal de Contas ou dos Tribunais de Contas no direito previdenciário foi pensado porque, ao trabalhar naquela corte, eu noto a ausência dos profissionais de direito. Realmente há muito poucos advogados participando no nosso tribunal, sobretudo no plenário, onde acontecem as nossas principais decisões e os nossos principais acórdãos. E eu entendo que o Tribunal de Contas é uma área muito fértil e que deveria ser melhor explorada, não só pelos causídicos desse estado, mas de todo o país. É claro, eu não venho aqui para falar das atribuições do Tribunal de Contas, não tenho intenção de esgotar esse tema, mas sim de plantar, para que nasça, para que desperte o desejo de vocês em fazer um trabalho advocatício no Tribunal de Contas.
É claro, este não é o principal intuito de eu estar aqui, de falar das nossas atribuições, mas sim do tema em que foi proposto. Mediante a isso, eu tomei a liberdade de elencar alguns tópicos que humildemente pretendo abordar com vocês. Quero falar com vocês um pouco sobre a história do Tribunal de Contas da União. Pretendo falar também do regime previdenciário geral e do regime próprio. Quero também pedir licença aos administrativistas para falar um pouquinho sobre aquela classificação de atos simples, composto e complexo. E, finalmente, falar um pouco também sobre o que talvez seria o eixo central da minha fala, que é a participação dos tribunais de contas no direito previdenciário. Minha gente, como vocês sabem, o nosso tempo aqui é um tempo muito exíguo, de maneira em que não dá para tratar desses assuntos com a profundidade que esses tópicos requerem. Mas, de qualquer maneira, vou tentar falar de cada um deles de uma forma resumida. Minha gente, a história do controle no nosso Brasil teve o seu início muito cedo. Desde a era colonial já se falava nisso. Em 1680, já existiam vários controles que faziam a fiscalização das despesas públicas. Mas somente em 1826 que começaram a cogitar a possibilidade da criação de um tribunal de contas. Mas essa ideia demorou mais ou menos um século para sair do papel. Porque existiam várias controvérsias. Existiam pessoas, um grupo em que imaginava que o tribunal deveria ser um órgão autônomo e independente. Do outro lado, há quem pensasse que bastava que o órgão que executasse a despesa fosse o fiscalizador. O mesmo órgão que executava poderia fiscalizar. Mas foi somente em 1890 que foi criado o Tribunal de Contas, já com seu órgão de controle externo focado em fiscalizar as contas federais. Foi aí que então o seu patrono, que com a sua infinita sabedoria registrou com sabedoria a necessidade da existência do Tribunal de Contas. Palavras à época eram muito mais que atuais, por isso eu tomo a liberdade de reproduzi-las e agora leio para vocês. Convém levantar entre o poder que autoriza periodicamente a despesa e que cotidianamente a executa, o membro auxiliar, o mediador independente auxiliar de um e de outro, que comunicando com a legislatura, intervindo
na administração seja não só o vigia com a mão forte da primeira sobre a segunda, obstando a perpetração de infrações orçamentárias, um vigia, seja somente um vigia, independente aos atos do executivo, que ou direta ou indiretamente, próximo ou remotamente, discrepem das linhas rigorosas das leis de finanças. O Tribunal de Contas, corpo de magistratura intermediário entre a administração e a legislatura, que colocada em posição autônoma, com atribuições de revisão e julgamento, cercado de garantias contra quaisquer ameaça possa ser as suas funções vitais no organismo constitucional. Como eu já disse, foi em 7 de novembro de 1890, foi criado o Tribunal de Contas. Nessa época, a República dava os seus primeiros passos. E então, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, no ato de sua criação, registrou e deu vida. O ideal era que o Tribunal de Contas fosse o vigia das finanças públicas. O primeiro passo foi torná-lo independente. Por isso, em 1891, na primeira Constituição da República Brasileira, lá fizeram constar as suas garantias constitucionais. E isso foi muito importante para que o tribunal pudesse exercer o seu mistério. O tribunal pôde fazer o seu trabalho, haja vista que constavam na Constituição. Apesar do tribunal ter sido criado em 1890, foi somente 3 anos depois que iniciou seus trabalhos. Somente em 1893 que o Tribunal de Contas começou seus trabalhos na cidade do Rio de Janeiro. Mas é preponderante dizer, minha gente, que nessas 13 décadas de atuação, a memória do Tribunal de Contas se confunde com a própria memória da República Brasileira, da qual certamente um dos mais notórios frutos e um dos mais essenciais pilares, graças à sua irretocável reputação derivada do caráter reconhecidamente técnico e profissional de seus servidores, que logrou permanecer firmemente como instituição indispensável à administração
do Estado brasileiro. Minha gente, é possível que o profissional de direito conclua que no Poder Judiciário está a sua melhor opção, porque lá são muitos processos com vários assuntos. É evidente que o advogado, ao iniciar o seu trabalho, conclua que lá no Poder Judiciário ele tem a sua melhor oportunidade, porque lá que estão os principais assuntos e os assuntos mais comuns. Temos no Poder Judiciário, a área criminal, a área civil, direito do consumidor, etc. e etc. Mas por acaso vocês já pensaram em fazer um trabalho junto ao Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas é um órgão autônomo, pois os tribunais podem julgar as contas e punir seus responsáveis. O tribunal também pode, por iniciativa própria, promover inquérito, inspeções e auditorias contábil, financeira e orçamentárias, operacional e patrimonial de toda a administração pública. Pode também os tribunais instaurar uma auditoria e tomada de contas especial. É exatamente aí que deve entrar o advogado, para demonstrar a lisura do seu cliente. E eu não tenho dúvida de que essa área é uma área muito fértil e que precisa ser melhor explorada. É uma área muito rentável, que verdadeiramente o bom advogado, que realizar um bom trabalho, fazendo um bom estudo, terá uma carreira muito promissora, porque é uma área que ainda não foi bem explorada pelos colegas. Minha gente, além dessas atribuições, o Tribunal de Contas trabalha também em atos de pessoal e, por conseguinte, trabalha com direito previdenciário. O direito previdenciário, nós temos no direito previdenciário 3 regimes. Nós temos o regime geral, o regime próprio, o regime geral, o complementar e o regime próprio. O regime geral é aquele que caminha sobre a égide da Lei 8.213. É o RGPS, é aquele que atende a quase toda a classe trabalhadora do nosso país. Está sobre a égide do INSS. Atende os trabalhadores rural e os trabalhadores urbanos.
Minha gente, eu não vou falar aqui de aposentadoria e as suas modalidades e as suas regras. Não vou falar de pensão, não vou falar de auxílio reclusão, de auxílio maternidade, paternidade, não vou, porque não é esse o intuito de eu estar aqui. Poderia falar um pouquinho sobre a emenda 103 de 2019, que para muita gente foi uma das emendas mais severas para os seus dependentes e segurados. Mas não é esse o caso. Nós temos o regime complementar. Esse regime é um regime facultativo. É diferente do regime geral. O regime complementar, não. Vai quem quer. É como o nome já disse. É o regime que existe para complementar a renda daquela pessoa que vai para o seu deleite, que vai para a aposentadoria, para que ela possa receber um valor um pouquinho maior que o teto previdenciário. Do regime complementar, tem regime fechado e o regime aberto. Esse regime, minha gente, é para todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores. E temos também o regime próprio. Esse sim nos interessa para o momento. Nos interessa para o momento. É o regime que abarca todos os servidores efetivos. Todos os servidores que têm o seu regime próprio. Eu digo isso porque nós sabemos que a União tem seus institutos, seu regime próprio, e cada ente estatal também tem seu regime próprio, né? No nosso caso aqui, o IPERON. E alguns municípios também têm o seu regime próprio. Alguns municípios, mas os municípios que não têm o seu regime próprio têm que fazer o recolhimento para o regime geral. O exemplo aqui no estado, em Candeias, não tem seu regime próprio, Cabixi, Alto Paraíso e assim por conseguinte. Então, esses servidores têm que fazer o recolhimento para o regime geral. No nosso estado, temos mais de 30 lugares que atende o regime próprio. Nós temos o estado, né, que é atendido pelo IPERON, temos os militares e tem quase 30 municípios que trabalham com regime próprio. Minha gente, da mesma forma, não vou falar de aposentadoria, nem de reforma, nem de reserva, pensão e nem pensão militar, porque não é esse o intuito. Né? Poderia estar falando aqui de várias emendas que trouxeram mudanças. Nós temos aí a 2098, nós temos a 41 de 2003, a 70, a própria emenda 103 e assim por conseguinte. Mas não é isso o intuito. Existem várias leis, né? No estado temos aí a 432, recentemente foi criado a 1100, mas não é esse o intuito. Mesmo porque cada município tem a sua lei própria, né? Cada município tem a sua lei. Os militares também têm o seu ordenamento próprio, né?
Então, a nossa finalidade aqui é de falar dos regimes e, de uma certa forma, o regime próprio. O regime próprio é aquele que contempla todos os estatutários. Ou seja, quem é regido pela CLT não entra. O servidor que recebe cargo, que tem o cargo comissionado, não entra. O empregado público também não entra. Minha gente, nós temos 29 municípios que são atendidos, que atende pelo regime próprio. É importante frisar que a emenda 103 de 2019 vetou, a partir de 13 de novembro de 2019, não se pode mais criar regime próprio. Então, quem tinha, permanece. A partir dessa data, não se pode mais criar. Minha gente, só para contextualizar, eu quero contar para vocês duas histórias. A primeira, eu quero falar do senhor Emanuel. O senhor Emanuel trabalhou muito tempo em empresa privada. O senhor Emanuel trabalhou como motorista, trabalhou em supermercado. O senhor Emanuel também trabalhou em posto de gasolina. Mas num determinado momento, ele entendeu que deveria fazer concurso público e passou. Então ele ingressou na Prefeitura Municipal de Porto Velho. Realizou seu trabalho, teve seus dissabores, teve também seus êxitos. E num determinado momento, ele se sentiu tanto quanto cansado e entendia que deveria se aposentar, e foi informado de que ele havia cumprido os requisitos para se aposentar. Então o senhor Emanuel fez o requerimento para o IPAM. O IPAM é o instituto que atende os servidores do município. Fez o requerimento para o IPAM, pediu a contagem de tempo, pediu a verbação dos serviços prestados nas empresas privadas, e após o IPAM analisar, o IPAM concluiu que o senhor Emanuel fazia jus a se aposentar. Então aposentaram o senhor Emanuel. Aposentaram por um ato que nós denominamos de ato concessório. E neste ato, o Instituto faz constar a fundamentação, se os proventos do senhor Emanuel é provento proporcional, se é provento integral, coloca o início, data de sua aposentadoria e assim por conseguinte. Quero trazer também a história da Jaqueline. A Jaqueline, diferente do senhor Emanuel, não queria trabalhar em empresa privada. A Jaqueline queria apenas estudar, porque ela entendia que deveria ter para ela algumas garantias que ainda temos, né? Não sei se vai continuar após a reforma, a reforma do nosso administrativo. Que queria ter a instabilidade, talvez até a vitaliciedade. Então, a Jaqueline,
Começou a estudar, foi no Acre, foi ao Acre, né? Foi ao Acre, fez concurso público, não passou. Foi ao estado do Amazonas, também fez o concurso, não passou. Em Minas Gerais, passou pela primeira etapa, mas bateu na trave, foi na trave, não conseguiu passar. Mas a Jaqueline, como toda concurseira e todo concurseiro, sabemos que o concurso público não é para passar, mas sim até passar. E a Jaqueline insistentemente fez um concurso aqui para Porto Velho e passou em primeiro lugar. Passou em primeiro lugar e a Jaqueline comemorou, fez festa e até se permitiu tomar uma cervejinha, né? Foi para o shopping e até que tomou posse. Então a Jaqueline iniciou o seu trabalho, passou pelaquela questão do estágio probatório, foi aprovada, teve a progressão no trabalho, né? Se tornou chefe, brigou com o seu chefe, fez as pazes com o chefe, enfim. Passou por todas essas questões que todos nós temos, todos nós sabemos da luta. E o mais importante de tudo isso, e o que fica realmente é o conhecimento, né? É o prazer de aprender, o prazer de estar junto. Então, a Jaqueline, após um determinado momento, da mesma forma que o senhor Emanuel, entendeu que deveria se aposentar e fez o requerimento para o IPERON. E o IPERON, pedindo a contagem do tempo, o IPERON ouviu a PGE, fez o parecer favorável, onde concluíram que a Jaqueline deveria se aposentar. Da mesma forma, fizeram a aposentadoria da Jaqueline por meio de ato concessório. E assim acontece, minha gente, com todos os servidores da esfera municipal, estadual e federal, e também com os militares. Todos que se aposentam por meio do ato concessório. E é exatamente aí é que entra o Tribunal de Contas. Porque a Constituição Federal e a Constituição do nosso Estado prevê expressamente que todos os atos concessórios devem ser encaminhados ao Tribunal de Contas para análise, para registro. E quando os institutos encaminham esses atos concessórios para o registro, o tribunal autuam esses documentos e gera um novo número de processo, que passa por pelo menos 2 análises para que o tribunal decida se deve vir mais alguma informação, algum documento, se esse ato deve ser retificado ou finalmente, se ele pode ser registrado. Minha gente, isso acontece porque este ato emanado da administração pública é um ato complexo. E aí, mais uma vez, eu peço licença ao pessoal do administrativo para estar falando disso.
O ato complexo é totalmente diferente do ato composto, que precisa da manifestação de duas vontades para que ele se torne perfeito e acabado. É diferente do ato composto, que é apenas um ato, que às vezes é só um visto, às vezes um parecer e um de acordo, realizado por apenas um órgão. E também totalmente diferente do ato simples. Por isso, nós fazemos toda a avaliação. Fazemos a avaliação da fundamentação do ato, verificamos o tempo de serviço, verificamos o vínculo dos dependentes com os instituidores da pensão. Fazemos toda a análise documental, toda a análise. Minha gente, o nosso Tribunal de Contas completou recentemente 40 anos. Ao longo de sua história, a Corte de Contas tem desempenhado um papel fundamental para garantir a transparência e a eficiência da administração pública, gerando impactos significativos na qualidade dos trabalhos e na vida das pessoas. Montesquieu sempre dizia que sem a fiscalização não há liberdade. Essa frase ilustra com perfeição o papel do nosso Tribunal de Contas do nosso Estado, que está presente em todas as áreas de atuação do governo. Como já dito, o Tribunal de Contas é responsável por analisar e registrar atos de civis e militares. O tribunal elabora relatórios por meio do controle externo, no sentido de orientar e aprimorar os institutos que beneficia essa sociedade que tanto trabalhou e que precisa descansar. No Tribunal de Contas, toma-se decisões importantes para o Estado e município. Tamanha responsabilidade só é possível graças à dedicação e o compromisso de centenas e centenas de servidores que precisa de conhecimento amplos em vários assuntos. Por isso, estamos em constantes aprimoramento. Cumpre frisar
que a Escola de Contas do nosso tribunal promove cursos para alunos, servidores e gestores, com ações presenciais e à distância, porque entendemos que essas ações educativas também visa a formação de pessoas melhores. Como eu já disse, e não canso de repetir, o tribunal é um órgão com 40 anos de serviços prestados à sociedade do estado de Rondônia. Mas apesar de todo esse tempo, entende-se que para estar cada vez mais próximo do cidadão, precisa de sua ajuda. Você pode conhecer e colaborar com o nosso TCE. Meu muito obrigado. Muito obrigada, doutor Jailton. Obrigado, doutor Jailton. Nós daremos aí abertura para perguntas. Quem quiser fazer pergunta pode levantar a mão. Doutora Valdineia, cadê a Valdineia? Doutora Nicole, nos auxilia, doutora Nicole, por favor. A doutora Nicole vai levar o microfone até a pessoa. Serão 5 minutinhos para a gente poder fazer as perguntas, tá? E aí depois a gente já vai passar para a próxima palestra. Aí você se apresenta, diga seu nome, se você é advogado, se você é bacharel em Direito, se você é estudante, e aí faça a sua pergunta direcionada, tá bom? Doutora Nicole. Eu não te ouço bem, você tá com o microfone? O microfone. Prazer, Luiz, quiser ficar em pé, por favor, para acadêmico da Faculdade Católica aqui do Estado de Rondônia. Bem-vindo, bem-vindo. Doutor Jailton, bom dia para o senhor. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à questão da atuação do Tribunal de Contas, que justamente está a questão de a própria atribuição constitucional de fiscalização do horário público em relação à concessão de benefícios previdenciários feitos pelos órgãos, né, instituídos como tal da Previdência, no caso, como o senhor comentou, o IPAN, no caso Rondônia, ou o próprio INSS no âmbito federal. Como que a questão do pagamento de benefícios indevidos, ou mesmo algum tipo de fraude que possa ocorrer por parte dos servidores desses órgãos, esse tipo de ato ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas? Como que acontece na prática isso? Olha, os institutos fazem a coleta dos dados, né? Faz a coleta dos dados, e após o instituto concluir que o servidor está apto a se aposentar, não só a aposentadoria, mas também nos casos aí dos militares que vão para a reserva, tem também os militares que vão para a reforma, no caso de pensão, encaminha para o tribunal. E o tribunal faz o levantamento de todos esses dados. Por exemplo, nós temos um sistema que faz todo o cálculo do tempo de serviço, desde a data em que o servidor entrou até aquela data em que o servidor requer a aposentadoria. E aí a gente faz toda uma análise, faz uma conferência de dados. Por exemplo, existem servidores que têm o seu registro negado. Que, por exemplo só para a gente para ilustrar, por exemplo, é só os cargos da área da saúde que pode ter cumulação de cargos. Então, se, por exemplo, o tribunal detecta que um servidor está acumulando cargo indevidamente,
Ou então, por exemplo, o profissional da saúde tem 2, 3 cargos e a carga horária é incompatível, né? Automaticamente a gente pede para que esse ato não seja registrado, né? Então a gente faz toda essa análise para poder referendar. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa aposenta, mas tem a outra fase, como eu falei, o ato é um ato complexo, né? Ele precisa vamos dizer assim, do referendo, do ok do Tribunal de Contas. Não sei se eu consegui responder. Doutora? Doutora Isabel Cristina, tudo bem. Nosso escritório Aguiar e Afonso atua na área previdenciária. Bacana. E este ano estamos indo na área previdenciária regime geral, INSS. E este ano estamos indo para regimes próprio IPERON. E batemos de frente com o Tribunal de Contas. Bacana. Não, mas o bacana é o seguinte. Eu digo que é bacana sem querer te interromper e já te interrompendo, porque o direito é assim, né? Sim. Você tem um entendimento, outro tem outro entendimento, e é por isso que é bom o debate jurídico, né? É isso que é bacana. Então vamos lá. A historinha, igual você contou do seu Manuel, eu vou contar da dona Mariazinha lá. O nosso estado é um estado novo. Claro. Então, antes de 82, dele virar estado, todos eram regime geral. Sim. Tá? Os professores, principalmente, chegavam, policial civil, chegavam no local, pegava, você quer ser policial? Você quer ser professor? Pam, pegava e a pessoa ia ser. Né? Passaram esses anos todos, aí começou os concursos. Essa minha Mariazinha, ela entrou assim, um período X, digamos uns 3 meses. Fez o concurso, ficou legal como professora, né? O que acontece? Chegou, ela com seus 75 anos, foi na expulsadeira. Aí, Iperon pegou, fez todo bonitinho lá o processo e deu proporcional para ela, porque ela supostamente não alcançaria os 25 anos. Professor é aos 25 anos, tá? Aí, o que acontece? O Iperon, professora, né? Professora, a historinha da dona Mariazinha, professora. O Iperon, o Tribunal de Contas, vocês fazem, não pegam todos, né? Fazem por amostragem, não é isso? Não, a gente faz análise de todos os processos. Todos? Todos que chegam no tribunal a gente analisa. Inclusive, quando eu entrei no tribunal, foi o que? 2011, nós tínhamos lá no controle externo cerca de 4.000 processos represados. Nossa. E aí nós fizemos um mutirão lá, mais de 30 servidores, e baixamos para 0 esse processo, e a gente tem realmente agora muito poucos processos. A gente tem feito assim, alguns processos cujo o valor não ultrapassa 2 salários mínimos. A gente tem feito, vamos dizer assim, de uma forma mais rápida, tem dado mais celeridade a esse processo. Mas, em regra geral, a gente faz análise de todos os processos. Então, legal, né? Pelo menos não cai nem em auditoria, já vai direto para um controle. Doutora, só por questão do horário... Já vou fazer. Tá? Então tá, rapidinho, então vou cortar a conversa. Não, mas depois não, vamos lá. Eles fizeram, o Iperon foi, o Tribunal de Contas analisou, pediu para eles recontar o tempo, e nesse tempo a senhorinha não concordava, e ela dizia, olha, está errado. Vamos lá. Então, conclusão. Só um minutinho. O Iperon, porque a gente tem que entender a história. Entender na íntegra, senão fica difícil. O Iperon, que é só para contextualizar, o Iperon, gente, é um instituto que atende os servidores do Estado. Tá? O Iperon atende todos os servidores do Estado.
Então, o IPERON encaminhou esse processo com o ato concessório, apresentando um tempo que dava 25 anos, é isso? Não, 24 anos e 7 meses. Ah, tá. Aí a senhorinha lá dizia, não, opa, eu tenho 2 anos lá antes de ser concursada. E tirou a CTC do INSS e levou. O Tribunal de Contas não viu o pedido de socorro dela e continuou batendo. E o IPERON, e ela o tempo todo entrando, quer dizer, quebrou até a prescrição. E aí eu lhe pergunto, vocês não analisam o processo, o pedido de socorro do servidor ou só a decisão do IPERON? Essa é a minha pergunta. Olha, o que acontece? O que acontece? O processo é encaminhado para o tribunal. Nós analisamos o que está nos autos. Né? Nós analisamos o que está nos autos. Se o IPERON apresentar o tempo de serviço dela, trabalhado na secretaria tal, trabalhado no órgão tal, e nós fazemos o cômputo desse tempo, e lá não está o tempo necessário para se aposentar, né? Automaticamente ela não tem o direito. Tá certo? Agora, o que acontece? Nós automaticamente informamos ao tribunal, ao IPERON, aos institutos, que ela não tem o direito, né? Mas é concedido a oportunidade ao IPERON de se manifestar. Se por acaso o IPERON encaminhar novamente, fazendo a correção, nós fazemos a análise. Né? Nós fazemos toda a análise. Agora, tem que constar nos autos. Né? Ela fez constar nos autos desse processo? Sim. Normalmente o Tribunal de Contas analisa a documentação encaminhada pelos institutos. Pronto? Doutor Jailton. Ok. Doutor Jailton, o senhor vai continuar conosco? Indago o senhor se o senhor vai continuar conosco na próxima palestra, se o senhor precisa se ausentar? Gente, eu quero mais uma vez agradecer a todos, tá? Pela oportunidade, pela paciência de me ouvir. Para mim está sendo um momento muito ímpar estar aqui com vocês, essa sinergia, né? Essa atmosfera do direito, essa energia transmitida por vocês. Quero, de verdade, agradecer a todos, tá? Todos que estão aqui, a todos da administração, tá? A OAB, pela oportunidade mesmo que me deram de estar aqui. Meu muito obrigado, de verdade mesmo. Doutora Cíntia. Obrigada. Doutor Jailton, nós que somos gratos, tá bom? Pela sua presença, a sua palestra. E nós temos uma lembrancinha, a doutora Nicole está trazendo, só para simbolizar, mas está aqui, nós vamos dar licença. Muito obrigada mesmo. Aqui você consegue pegar, mas aí a gente vai colocar aí na sua cadeira. Tudo bem? Uma caneca, uma lembrancinha. Muito obrigada mesmo pela atenção. A sua presença foi muito importante para todos nós aqui. Ok? Podemos colocar ali? Posso pegar agora? Tá. Dá licença.